você pode ser parte... Bom tê-los aqui, viu? Estamos aí já? Funciona, querido, funciona. Vamos falar sobre isso. Ops. Acho que eu tô forçando o cabo aqui, viu, Bruno? Credo, gente, vocês não dão nenhuma risadinha aqui? Não pode. Oi, gente, tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui na comunidade Viver. Já deu pra ver que minha equipe sempre está me sacaneando, né? Mas eu amo demais essa galera aqui que comprou essa missão com a gente e é o sonho deles também fazer tudo isso que a gente está fazendo. A comunidade Viver, ela existe há pouco tempo, desde outubro de 2015, é um projeto de revitalização e a gente está aqui para ser e fazer a diferença nesse lugar. Eu conto com a oração de cada um de vocês. Amém? O tema é esse, você já percebeu que grandes coisas nós já falamos aqui. Você já deve ter percebido também que muitas coisas você tem que digerir, né? Se preocupar um pouquinho. Mas eu quero tentar dar um tom pastoral, talvez aprofundar um pouquinho mais na ideia, para que cada um saia daqui hoje não mais em crise, como o Diego disse, mas que você saia daqui de fato com algo prático no coração e grandes coisas Deus pode começar a fazer a partir daí. O que eu quero começar falando para vocês é que cada um de nós, ao longo da nossa vida, comece a fazer escolhas. Já notou? Uma das coisas mais incríveis que eu tenho visto por aí são as escolhas que as pessoas fazem para ser a persona, e ela publica isso no Instagram. Então ela escolhe uma pessoa para ela ser. Então pensa que agora você é o tiozão. Já viu aquele cara que é muito velho, começa a colocar roupa de jovem, ou aquela mãe que é quase avó e usa roupa de adolescente ainda? Já notou? Tem disso daí. Ou uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que está no seu perfil, de repente você quer mostrar que é aquilo lá, mas no fundo você e sua família sabe que não. Mas as pessoas dão por ti lá porque a sua foto ficou bonita e tudo mais. O que eu quero que você repense é qual é a pessoa que você quer ser. Você já notou que essas escolhas, elas começam muito cedo na nossa vida? Essas escolhas começam desde quando a gente se sente amado pelos nossos pais e muitas vezes as pessoas começam a fazer escolhas erradas porque elas não se sentem amadas e valorizadas pela sua família. Às vezes elas têm um vazio tão grande lá que não foi preenchido, ou muitas vezes esse vazio existe por um desastre na vida dela, alguma coisa que aconteceu que deixou aquela lacuna muito grande, uma separação, um trauma outro maior, um abuso, e alguma coisa fez você tentar escolher quem você vai ser. O grande problema disso tudo é que as pessoas começam a escolher a partir daquilo que elas realizam dentro dela somente, e não aquilo que vai exteriorizar dela. Aí sim, esse é um problema. Quando você começa a escolher quem você quer ser, você pode ter um problema. Você quer ver só? Eu vou criar um problema aqui, bem pessoal com vocês, para fazer um teste, tá bom? Criar um probleminha. Quem está casado, namorando, noivo, levanta a mão aí. Eu não vejo, mas levanta a mão. Tá bom. Agora pense assim comigo. A pessoa, só não responda, vamos ver só com você. Eu vou dar um conselho para os homens. Não mova nada nesse momento. E se você se movimentar, você está pego. Então eu vou falar. Pensa comigo, homens, vocês que são casados. Disseram aqui, né, sobre como que é a vida de casado, né? Sobre aquelas pessoas que querem morrer. Eu gosto de contar histórias. Eu ouvi uma história uma vez de um filósofo importante, viu, Lucas? Ele dizia assim: casar é bom, mas bom mesmo é morrer queimado. Melhor casar é morrer queimado. Não sei porque ele achava isso, né? Mas enfim, você que é casado está aí do seu lado. Pensa assim comigo. Pensa assim, ó. A pessoa que está do meu lado não movimenta nada, nem responde assim, a pessoa que está aqui do meu lado é exatamente a pessoa que eu gostaria que estivesse? Ah lá, eu falo para não fazer, vocês apanham depois, gente, acredite, não dá certo. Agora eu vou melhorar um pouquinho, ou piorar talvez, depende do ponto de vista. A pessoa que está aqui, que eu estou namorando, vou casar, estou noivo, a pessoa que está aqui comigo no relacionamento, é exatamente a pessoa que lá atrás eu idealizei na minha vida? Tem duas respostas. Os apaixonados assim, sim. Eles até se movem assim, amor, é você. Depois de 10 anos de casado, assim, A terceira pergunta. A pessoa
que está do lado dessa pessoa amada é exatamente a pessoa que deveria ser? Entendeu a pergunta? A pessoa, tá, não, vou desenhar. Eu e a pessoa amada. Oh, meu amor. Eu e a pessoa amada. A pessoa que está do lado da pessoa amada é exatamente a pessoa que deveria ser? Você é exatamente a pessoa que deveria ser no seu relacionamento? Nas suas deduções e conclusões? O grande problema disso é que as nossas escolhas levam a gente a cultuar ou a preservar a cultura do ser dono de si mesmo. Muitas vezes eu escolho a pessoa porque ela é bonita, porque ela é inteligente, porque ela é tudo isso aí. E eu escolho porque eu gosto, eu amo, sou apaixonado, eu escolho por essas coisas. E a cultura do ser dono de si mesmo, ela impera em tudo isso. Então eu escolho uma pessoa para mim, para casar comigo, para morar comigo, para viver comigo, porque eu sou o cara. Ou a mina, né? Sei lá. Eu faço isso. Só que a cultura do ser dono de si mesmo é uma cultura que, se você começar a levar a fundo, é a cultura que sempre vai te levar à derrota lá na frente. Porque a cultura do dono de si mesmo é a cultura que pensa, essa é a minha vida. Se é a minha vida, são as minhas escolhas. Meu corpo. Se essa é a minha vida, e essas são as minhas escolhas, então quer dizer que tudo que está em volta de mim acontece porque eu domino a situação toda para provocar outro. Ou seja, a minha vida, eu sou dono da minha vida, então eu escolho tudo que eu quero e ponto final. Mas hoje você está aqui para contrapor a cultura do reino. A cultura do reino é um pouco diferente disso. Minha vida, minhas escolhas se contrapõem com a vida não é minha. Todo cristão deveria entender isso. Nas pequenas e grandes decisões e escolhas, a primeira coisa que você tem que pensar, a vida não é minha. Você acha que é ridículo isso? Então eu vou te dar um conselho. Se você escolhesse alguém para amar, a partir desse conceito, então, a vida não é minha, então eu não vou escolher. Senhor, envia. Mas aí tem um outro problema, gente. O que tem de menina aqui na minha igreja pedindo para enviar, vocês não têm noção. O que tem das irmãs daqui da igreja que, Senhor, envia um varão valoroso para essa igreja. E não tem não, então fica a dica. Algumas pessoas oram, mas eles oram ainda na cultura de ser dono de si mesmo. E aí tem um problema. E essa ideia é uma ideia que você pode levar para todos os lados. Se você olhar para a sua vida e você fizer uma escolha da pessoa que vai ser amada a partir da cultura de eu não sou dono de mim mais, Senhor, não escolhi esperar, mas eu espero no Senhor. Eu aguardo no Senhor, porque eu confio no Senhor, porque eu descanso meu coração no Senhor, porque eu tenho plena certeza que o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o dono da minha vida. Então nada chega atrasado. Não tem essa ideia de Deus tarda, mas não fala, Deus nunca atrasa, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da história. E sendo o dono da história, Ele olha para você e percebe que você não quer mais ser o dono da sua história, Ele passa a ser dono da sua história. E no momento certo, Ele coloca pessoas na sua vida, e caso haja um relacionamento, a partir de então, você vai ter então liberdade de falar assim, Senhor, me ajuda no relacionamento. É claro que Deus não vai colocar uma seta amarela em cima do cara, para com isso. Tem da menina, acorda. Não vai acontecer isso, pode ter certeza. Esse negócio do anjo vir falar, olha, é o seguinte, aconteceu com Maria, não vai acontecer com você. Deus te deu um negócio chamado bom senso. O cara é crente, trabalhador, que é importante também. Faça então suas decisões, mas essas decisões têm que ser a partir do coração de que eu não sou dono de mim mesmo. Sabe o que resulta? Resulta em que todas as minhas escolhas dão glórias a Deus. Amém, gente? Amém. Aqui é uma igreja cristã, mas você pode falar amém. Não tem problema, não, pode bater palma e tudo mais. A cultura de ser dono de si mesmo leva a gente então a excluir algumas coisas que Deus quer muito fazer na nossa vida. Eu quero te mostrar a partir de um texto que eu escolhi, na verdade são dois, e eu gostaria que você ligasse seu smartphone ou acompanhasse comigo aqui na tela. Eu vou ler esse texto para você. Minha garrafa não está aqui. Eu vou ler esse texto para você e eu quero que você pense, medite um pouquinho nisso. Vamos lá? O primeiro texto então, está lá, deixa eu voltar aqui.
Marcos capítulo 6, versículos 7 e 13. Então diz assim: chamados 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os... eu falo sobre os e vocês continuam, certo? E deu-lhes autoridade sobre os... Estas foram as suas instruções, presta atenção nisso. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que... O que eles pregaram? Que expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os... Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. A palavra de Deus fala conosco o tempo todo. Toda a sua vida deve ser baseada nela. Essa foto foi escolhida propositalmente para o dia de hoje. Você muitas vezes, com esse lance de ser tão fácil hoje consultar a Bíblia a partir do seu smartphone, você continua tendo a mesma dificuldade de não consultar. Algumas pessoas correm o risco também de consultar a Bíblia ainda de maneira errada. Eu vou sortear um versículo para eu ler. Qual é o versículo do dia, aplicativo? Pá, esse. Não é da época de vocês, mas minha mãe tinha uma caixinha de promessa, é a mesma coisa. Pá. Bênção sobre bênção. Estou abençoado. Mas a palavra de Deus é para ter contato com ela, e a partir disso a gente percebe. O que eu quero mostrar para vocês é que esse texto, principalmente quando a gente olha para tudo que aconteceu do final, então eles saíram, pregaram ao povo que se arrependesse, tudo que está acontecendo é com base naquilo que Jesus começou a fazer na vida deles. Pega essa, presta atenção, olha para mim. Jesus está sempre fazendo algo na nossa vida. Ele nunca deixou de fazer. Mas tem uma coisa que Ele faz que a gente às vezes não percebe. Ele nos coloca naquilo que Ele está fazendo. E muitas vezes a gente quer fazer outra coisa. Jesus, eu quero fazer isso aqui. É pelo Teu nome, é pelo Teu reino. Não. Jesus coloca a gente para fazer coisas. E esse texto começa a mostrar para mim que Jesus, então, em um certo momento, olha para os seus discípulos e fala assim: então agora, obrigado meu filho, que Deus te dê muitos filhos. Amém. Achei que só a Larissa fosse gritar amém, até os amigos gritaram amém. Então, eu olho para essa situação, para esse texto todo, eu percebo assim, Jesus pega os seus discípulos e fala assim: vocês estão me ouvindo há algum tempo, vocês chegaram perto de mim, começaram a se envolver, ver o que eu falo, agora eu quero que vocês experimentem o que eu estou experimentando, eu quero que vocês então sintam o que eu estou sentindo. Então ele pega os 12, envia lá de 2 em 2, separa e vai, e dá algumas instruções para eles, e a mais importante delas é exatamente essa, presta atenção: o meu Pai há de suprir tudo na vida de vocês. A primeira lição que eu aprendo é quando Jesus envia a gente, nós temos que estar na missão dele, não importa como, e muitas vezes é para uma pessoa. Jesus envia a gente para acolher as pessoas, para falar com elas, e que elas sejam curadas, que elas fiquem então de fato apaixonadas por aquilo que Jesus está fazendo. Jesus não falou assim: galera, vocês terão um tempo sabático, vai aí, curte a vida. Não, eu os envio para fazer isso, para que as pessoas se arrependam, para que algo aconteça. Na lógica da coisa eu os envio para que vocês provem de mim, dando aos outros. Isso é uma mudança de mente, isso é experimentar algo inovador, isso é experimentar algo fantástico. Eu então envio vocês para que vocês experimentem algo novo. Vocês não mais vão ficar aqui me servindo junto, trazendo pessoas. Vocês irão até as pessoas, e os mais necessitados, aos lugares mais difíceis, mais complicados. Sabe por quê? Porque Jesus está dando uma palavra para eles. A palavra é: ensine essas pessoas a serem como eu. Responde para você: você quer ser como Jesus? Sim ou não? Ser como Jesus é de fato estar envolvido naquilo que Ele está chamando a gente para ser. Ser como Jesus é acreditar que Deus te enviou para uma grande missão. Você não pode perder essa perspectiva. Jesus envia discípulos até hoje. Algumas pessoas confundem as coisas, achando que de fato Jesus fez aquilo naquela época, e hoje Ele envia missionários para a África, missionários para a Bolívia, Venezuela, está precisando de alguns lá, envia para todo lado, menos do lado da sua casa.
Deus colocou você para morar naquele lugar, para que aquele lugar fosse transformado. Você já reparou na realidade do lugar que você vive? Ele tem que ser transformado a partir daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Gente, isso é uma revolução. Isso é algo inovador. O próprio Jesus saía caminhando pelos lugares, os discípulos junto com ele, só ele fazia. Agora ele para e fala assim: agora sou eu que estou enviando vocês. Vocês vão pelo caminho, e vocês vão experimentar tudo isso, e vocês vão viver essa coisa que eu estou vivendo. Mas é mais do que isso, porque Jesus está ensinando eles que eles podem confiar em Deus que supre todas as coisas. A grande dificuldade da gente ver pessoas envolvidas é essa. Por quê? Porque eu escolho aquele emprego que melhor vai pagar. Eu mudo de empresa porque essa aqui não está muito legal, sabe? Pastor, tem umas pessoas chatas aqui, meu chefe está dando na canela, pastor, e eu não estou conseguindo crescer profissionalmente, pastor, e minha vida está meio travada e tal. Aí eu pergunto assim, eu falo assim: e a missão, como está? Missão? Missão? Quem falou missão? Missão? Missão, pastor? Não sei da missão, que missão? Ela não fala, mas o olho dela conta isso para mim. Missão, que missão? Rápido, pensa, missão. E a missão? Você escolheu o seu emprego a partir daquilo que Deus quer fazer com você lá dentro? Você escolheu o seu casamento a partir daquilo que Deus quer fazer com você como casal, família? Você escolhe o lugar que você vai estudar, frequentar a partir do que Deus pode fazer? Não! E se você não faz isso, você sempre vai ficar desesperado quando eu te perguntar sobre missão. Você sempre vai ficar em crise, porque você não vai entender o que é ser como Jesus. Ser como Jesus é ir até as pessoas, e não é levar paz, porque ele fala que ele leva a espada, é levando essa ideia de ser diferente, ao ponto das pessoas então abrirem o coração delas, e elas ficarem assim totalmente uau, maravilhadas com o que Deus está fazendo. Ser como Jesus é acreditar que Deus te enviou para uma grande missão. Olha o texto do versículo 8. Estas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. O que? Não levem nada, calcem sandálias, não levem túnica extra, sempre que entrar numa casa fique ali até partirem. Ou seja, confie que o próprio Deus está investindo na vida de vocês, que nada vai faltar. Mas se você não mudar a maneira de você pensar, você não vai ver isso. Você nunca vai experimentar algo novo se você continuar pensando primeiro no seu benefício. Você nunca vai conseguir experimentar ser como Jesus se você não abandonar os seus desejos e a sua vontade de ser alguém. Porque Paulo fala assim: eu morri, não desejo mais ser alguém para mim, mas que Ele viva em mim. Eu tenho que te falar, Deus te enviou para uma grande missão. Olha essa cidade, gente. Olha o lugar que a gente mora. Nós não estamos num vilarejo, nós estamos num lugar cheio de gente. Eu não sou capaz de fazer isso sozinho, por isso que você está aqui. A minha oração, a oração dessa comunidade, Deus envie pessoas para ajudar a gente a ganhar essa cidade. E eu não estou sendo utópico, eu não estou louco. Eu acredito no Evangelho. Eu acredito que o Evangelho transforma a partir de você, no lugar que você está. A partir de pessoas que se envolvem com o reino, que dão o coração delas e se tornam apaixonadas por isso. Enquanto você for apaixonado por outras coisas, você não experimentará aquilo que Deus quer te dar. Então largue suas paixões, desista de ser você mesmo. E agora eu começo a mensagem. Então, você precisa redefinir as suas escolhas. Você precisa olhar para o centro da sua vida e tomar decisões sérias. O que eu devo fazer? O que eu devo deixar de fazer? O que eu devo abandonar? Tem 3 coisas que você não pode abandonar. Primeiro, a palavra de Deus. Não abandone. O que você deve abandonar? Vou fazer um paralelo junto. 3 coisas que você deve abandonar, 3 coisas que você não deve abandonar. Primeiro as que não deve, junto com as que deve, tá bom? Você não deve abandonar a palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus. Faça dela então de fato o seu escudo, faça dela de fato aquilo que você mais tem prazer. Agora, o que você deve abandonar totalmente, qualquer outro prazer que te tire o prazer de Deus. Se tiver algo que esteja competindo com o prazer de estar com Deus, abandone. A segunda coisa que você não deve abandonar, a sua família.
Não interessa o que está acontecendo, se está em crise, se está pegando fogo, não importa. Deus é suficientemente capaz de restaurar todas as coisas. Não abandone sua família. Uma coisa que você deve abandonar: o seu estilo e o modo de tratar mal a sua família, as pessoas que mais te amam. Isso você deve abandonar. A terceira coisa que você não deve abandonar, sabe o que é? A gente fala que Deus não sonha, né? Propósitos de Deus são eternos, eles sempre existiram, por isso que não é sonho. Você não deve abandonar a vida em missão. Você deve olhar para ela como parte de você. Deus te deu coisas, Deus te colocou em lugares, Deus fez coisas na sua vida incríveis, Deus te tirou de lugares horríveis, Deus fez com que a sua oração fosse ouvida em alguns momentos, e Ele te provasse que você orou um dia pedindo a Ele que Ele te desse alguma coisa. Senhor, eu não quero mais fazer isso, me ajude. E Ele fez para que a missão dele fosse cumprida na sua vida. Mas o miserável homem que somos confunde as coisas, e a gente simplesmente quer ser nós mesmos. Então eu quero te mostrar uma maneira, tá bom? Uma maneira de redefinir as coisas. E a maneira de você fazer isso é como você entende o Evangelho. Algumas pessoas têm uma grande crise porque elas não entendem o Evangelho. Eu fiz uma pesquisa há um tempo, com base naquilo que já aconteceu. Tem um autor chamado David Nicholas. Ele escreveu um livro chamado O que Fizeram do Evangelho. Ele fez uma pesquisa em igrejas americanas em 2 cultos, Páscoa e Natal. Então ele entendia assim: nesses cultos a gente quer entender quanto de evangelho vai existir nessas igrejas. E ele ficou assim assustadíssimo, porque não existia evangelho nas igrejas. A gente pode contar a história de quem for, mas se o evangelho não tiver incluído na sua história, não dá. Você pode ler a Bíblia como você quiser, mas se você não entender o evangelho, nada vai adiantar. Você pode pregar o que você quiser, mas se o evangelho não estiver presente, você não pregou nada. Então entenda isso. Uma maneira de redefinir escolhas é você olhar para a Bíblia como uma grande história. Uma só história. E essa ilustração pode talvez te ajudar a pensar na Bíblia como uma grande história. Uma das coisas que eu mais prezo é olhar para a Bíblia como uma grande história, porque isso me ajuda a redefinir as minhas escolhas. Me ajuda a repensar em qual momento dessa história eu estou e por que eu estou nessa história. E se eu estou nessa história, eu preciso cumprir com essa história e não com a minha história. Então eu começo a me ver como alguém que está na história de Deus. E é isso que você tem que olhar. A grande história começa com esses símbolos aí, que você talvez já conheça. E o primeiro símbolo deles é a queda. Tudo que você precisa pensar é que o mundo era bom e perfeito. Deus criou tudo muito bom e perfeito. Mas o pecado entrou e destruiu tudo. Talvez você precise de várias aulas para entender isso, porque eu também ainda preciso de muitas. Mas eu quero te falar algo que talvez abra sua mente. Pecado não é aquela sujeirinha que está no nosso coração, que a musiquinha da igreja canta. Pecado é toda a rebeldia contra Deus. Então, quando o pecado entrou no mundo, tudo se rebelou contra Deus. Tudo ficou contra Ele. E mais do que isso, você tem que entender que o pecado, então, quando entra na história, é um negócio assim que não é simplesmente uma coisinha que, ufa, eu estava só um pouco pesado, pastor, conversei. Não, o pecado destrói todas as coisas. Criação. Deus criou do nada, tudo muito bom e perfeito. O mundo era um lugar incrível, onde não existia morte, choro, dor. O mundo era um lugar incrível, porque foi o próprio Deus que criou, e a primeira percepção que Deus teve é: façamos o homem, olha, Pai, Filho, Espírito Santo, vamos construir alguém, vamos fazer alguém que possa se relacionar com a gente em amor, e assim como a gente se relaciona assim, não será anjo, não será criatura alguma dessa forma, mas vai ser alguém que nos ame, da mesma forma que a gente se ama, e assim criou o homem. E assim criou a humanidade. O pecado entra no mundo então ele distorce tudo que você pensa, tudo que você sente. As pessoas então que se acham doidas, pode ter certeza que talvez você esteja mesmo. Porque o pecado destrói a sua psique. Você então cresce como homem, mas chega um certo tempo e você acha que você não é mais. Você então cresce, as pessoas te ensinam o que você deve fazer na sua vida. De repente você é violentado, violentada, e tudo muda. A sua percepção de mundo, da sexualidade muda, porque o pecado entrou e destruiu até isso. A sua bio está toda destruída. Tem câncer, tem tudo. Por quê? Porque essas coisas existem para nos matar. E não é só com a gente não. Os animais também foram totalmente destruídos.
a maneira como eles viviam. Então o leão estava lá, de boa, de repente ele olhou para a gazela e falou assim, corre, corre. Entrou um caos. A natureza entrou em caos por conta do pecado. As árvores começaram a secar os seus frutos. Começou a nascer então ervas daninhas e espinhos surgiram. Sabe o que quer dizer isso? Significa que tudo foi afetado pelo pecado, todas as coisas. Não tem nada que não esteja afetado pelo pecado. Mas Deus, conhecia sua infinita misericórdia, escolheu então um povo para caminhar. Esse povo seria então um povo que apontaria para a redenção dele. Então Deus fala assim, eu vou chamar um homem para caminhar comigo, e esse homem vai se tornar então um povo, e um povo que vai apontar para a minha redenção. Isso começa então a história de Israel, você tem que entender isso. A história de Israel se forma aí, então Israel é esse grande povo que Deus está escolhendo. E não para por aí, porque esse povo também falha. Eles não conseguem apontar como deveriam ser de fato, e eles falham. E sabe o que acontece? Acontece então que chega o ponto central, o ápice daquilo que Deus gostaria de fazer sempre, a manifestação dele junto conosco novamente. O que ele faz então? Ele próprio Deus se torna homem e vem morar conosco. E aí Jesus entra na nossa história. É o ponto que ninguém entende. Jesus sai para pregar, ele encontra pessoas doentes. Jesus não é desse mundo. E quando eu olho para a grande história eu percebo isso. Jesus então volta para essas pessoas e percebe que elas estão doentes, não tem nada que possa fazer, porque o pecado está ali dominando tudo. Há egoísmo no coração de que gente que não ajuda e tudo mais. Jesus faz o que então? Se mostra quem ele é. É como se ele saísse de cena, fosse lá na eternidade, pegasse porções da eternidade, voltasse para a história de novo, cheio de porções da eternidade. Fala assim, quem que está doente? Você? Seja curado, porque de onde eu venho não tem doença. Quem morreu? Peraí, porções da eternidade e volta. Morreu? Ressuscita, porque de onde eu venho não tem morte. Dor? Peraí, porções da eternidade, entra na história de novo, volta e... Para quê? Para mostrar para mim e para você, eu não sou desse mundo, e eu quero levar você comigo para o meu. Essa é a história da redenção. Jesus não fazia milagre porque tinha dó da gente, ou porque ele era super poderoso. Ele fazia milagre porque ele era um homem de outro ser, de outro lugar, de outro planeta não, de outro lugar. Ele é um homem fora dessa esfera nossa, ele é da eternidade. Você não tem noção do que é isso, mas agora você vai ter. A partir de Cristo, morto e ressurreto, surge uma nova história. A minha e a de vocês também. Essa nova história é tudo o que a gente precisa viver. Se você não entendeu ainda o que Jesus está fazendo com eles, é vocês perceberam de onde eu venho? Vocês perceberam o que eu estou fazendo? Então vão lá e façam. Vocês não precisam somente da minha autoridade, vocês precisam daquilo que eu tenho, porções da eternidade. Parece loucura, né? Mas é exatamente o que Jesus está falando para eles. Vão lá, expulsem os demônios, curem os enfermos e ensinem essas pessoas essas coisas. Ou seja, Jesus está que o pecado tem causado, mas o grande propósito dele não é curar a gente. O grande propósito dele não é expulsar demônios da gente. O grande propósito dele é se manifestar como Deus eterno na nossa história. E agora a igreja entra nessa história, sabe por quê? Porque a igreja entrando nessa história significa que ele mesmo, gente do céu, ele mesmo está mostrando para a gente que agora nós podemos mostrar essa grande história, que um Deus maravilhoso entrou na nossa história e nós o representamos. Sabe o que significa? Que eu preciso ir até as pessoas e falar de um Deus que está vivo e é eterno, que se manifestou em nós. Olha para os evangelhos, está muito claro. O que está acontecendo então? 30 anos depois que Jesus morre, a coisa começa a pegar, as igrejas então começam a ser perseguidas, os grandes apóstolos, os homens de Deus começam a morrer, e as cartas surgem, os evangelhos surgem, as cartas surgem. Nesse momento, o que eles mais querem fazer, lembra que Jesus falava para a gente, nós temos que ter assim, então essas cartas começam a ser escritas, vamos escrever, Marcos então escreve, Marcos escreve, Mateus vai escrever para os judeus, e eles vão saindo cada um para um lado, e essas cartas vão se espalhando para falar assim, o papel da igreja é mostrar que Cristo é presente, e nós o representamos.
Mas infelizmente, a gente se esquece disso e vive como povo escravo. Há uma ponta de esperança para todo aquele que crê, que é a restauração de todas as coisas. E essa é a grande diferença de quem é cristão. Nós sabemos o final da história. Deu para você entender? Você sabe qual é o final dessa história? Eu vou te contar, olha para mim. Jesus vence para sempre. Uma vitória que já foi dada na cruz. E a coroa de glória que acontece agora. Olha esse texto, versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. De fato, esse texto só existe para mostrar para a gente que havia muito trabalho, certamente. 32. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. É claro que esse lugar está se retratando de fato o mar da Galileia, que era um lago bem grande. Jesus fala assim: vamos lá do outro lado, o povo daqui fica aqui e a gente lá descansa. Aí alguém ouviu e soprou lá: está no mar da Galileia, corre. O WhatsApp rolou solto, posta no Instagram que Jesus está na Galileia, vai lá. Foram lá. Quando Jesus desce do barco, uau, surpresa, está todo mundo aqui. A festa vai começar de novo. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve o quê? Eu quero que você fale, teve o quê? Deles. Porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. A palavra aqui que você deve guardar no seu coração é exatamente essa: compaixão. Todo aquele que é nascido de novo, que está envolvido nessa grande história, precisa olhar para as pessoas com compaixão. Não há possibilidade de mudar isso. Você quer fazer um teste? Faça um teste comigo. Para agora e pense. Você consegue contar nos dedos de uma mão de quantas pessoas essa semana você teve compaixão? Esse sentimento? Pensa aí, vamos lá, juntos. Pensa aí. Quantas pessoas você teve esse sentimento de compaixão, de olhar assim: poxa, eu não estou falando dó, tá? Estou falando compaixão, é bem diferente. E a frase completa: então começou a ensinar-lhes muitas coisas. A compaixão, ela é carregada de um sentimento de ação. A compaixão é carregada de atitude. Então eu não posso só ter um sentimento de compaixão sem ter um sentimento de atitude, sem ter uma ação de fato. Eu não posso ter um sentimento de sentir: poxa vida, como pode? E não fazer nada por aquilo ou por alguém. A compaixão, ela deve ser carregada de atitude. Então eu tenho uma pergunta para vocês: será que há alguém de quem se compadecer hoje? Será que tem alguém que você precisa se compadecer hoje? Será que se a gente olhar para o caos que a gente está vivendo, tem de quem a gente se compadecer? Quantas histórias a gente ouve por aí, mas as pessoas não se compadecem. Por quê? Porque não renovaram sua mente. E para uma renovação de mente é preciso de algo, chama cosmovisão, uma maneira de ver. Olha lá, é um conjunto de crenças e valores, conscientes ou inconscientes, que orientam o indivíduo ou a sociedade na interpretação de toda a realidade. Ou seja, a maneira como você vê as coisas precisa ser altamente influenciada pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, senão a sua mente sempre será a mesma. Tudo que você olha precisa ver com esses óculos o Evangelho. Tudo que você toca precisa ser tocado a partir daquilo que você está vendo com esses olhos. Tudo que você quer fazer precisa fazer a partir dessa convicção. Isso é de fato renovar a mente. É quando você olha para as coisas a partir daquilo que o Evangelho diz para você ser. É quando você quer ser alguém ou alguma coisa a partir daquilo que Deus está fazendo na grande história. Então, para a gente encerrar, entenda uma coisa: nós estamos nessa grande história como igreja, que Deus começou desde a criação, e convida cada um de nós para fazermos parte. Como discípulos de Jesus, eu tenho uma apenas missão: ensinar todas estas coisas.
E como discípulo de Jesus eu passo isso para as pessoas. Então só tem uma coisa: eu preciso de fato renovar a mente para que eu seja um referencial da graça de Deus na vida do outro. Renovar a mente, mudar a atitude, são coisas que cristão só faz quando são tocados pelo Evangelho, quando são tocados por Jesus, pela ação dele. E aí você se torna um referencial de graça. Você se torna então pessoas que sente a dor do outro e não fica só no sentimento, participação também. Ser referencial de graça é algo assim inovador para nós. É para a gente então a compreensão de que Deus está fazendo tudo. É a compreensão daquilo que Ele está fazendo a partir de você. Ser referencial de graça é compreender que Deus vai usar a sua vida para tocar em alguém. Olha para mim um instante. Presta atenção. Coloca a mão assim sobre o seu coração. Você consegue sentir o pulsar. Como eu falando, eu consigo sentir a vibração da fala. Eu consigo sentir que eu estou vivo a partir da minha respiração e todas essas coisas que eu estou falando para vocês. Mas nada disso importa se for tudo isso para você mesmo. Porque o apóstolo Paulo fala: eu vivo a partir desta realidade, a realidade da cruz. Então, gente, a nossa intenção nessa conferência e tudo que a gente está falando é que você renove a sua mente e mude radicalmente suas atitudes. Não saia daqui o mesmo crente. Deixa ele aqui que eu dou um jeito nesse crente. Mas saia daqui um cristão. Alguém que compreende o Evangelho e consegue sentir a dor do outro e ter uma atitude. Mas é muito mais do que isso. É alguém que compreende o Evangelho ao ponto de se apaixonar por ele e dar a sua vida para ele. É mais ainda do que isso. É alguém que, além de dar a sua vida, faz com que outros também deem a vida por esse Evangelho. É uma paixão tão imensa que eu olho para tudo que eu estou envolvido, quero envolver todos e tudo que eu faço. Porque Deus dota a gente dons e talentos para isso. Então use tudo que Deus te deu. Use o lugar que você está. Use a sua história, o seu casamento, sendo ele bom ou ruim, sua história é boa ou ruim. Deus está na história. E Ele quer se manifestar a partir da sua vida, da sua história. Saia daqui com a sua mente renovada. Tenha novas atitudes. Eu te dou uma dica: escreve no seu celular: segunda-feira, eu quero fazer isso. Isso não é positivismo não, isso é planejamento. Planeje isso. Faça com que aquilo que você está sentindo que é a hora de o Evangelho sobressair na sua vida, aconteça. A sua oração não deve assim: Senhor, faz de mim então. Ele já fez. Somos nós hoje referencial de graça para que a palavra de Deus flua através de nós. Compartilhe com seus amigos tudo isso que você ouviu. Comece com essa simples atitude. Fale para eles que eles estão em uma grande história. Se você escreve, escreva sobre isso. Se você faz música, faça música sobre isso. Faça sobre a grande história. Cante isso. Se você pinta quadros, pinte quadros sobre essa grande história. Eu estou nessa história que o próprio Deus escreveu e me colocou. Mas não fique de fora dessa história em nome de Jesus. Quero orar com vocês.